a indústria brasileira vive um momento delicado. Dados sobre o setor mostram que 56% das empresas pretendem manter os investimentos nesse ano. É um número bem menor do que registrado no ano passado, que era de 72%. As companhias citam a incerteza econômica, isso, no momento atual, e uma queda de receita. Para explicar mais sobre esse momento da indústria brasileira, eu converso agora com Volney Eng, CEO da Multiplique. Volney, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Falar sobre economia é algo tão importante que é a indústria e crédito para a indústria. Sempre é importante a gente lembrar que indústria é a coluna vertebral que puxa tudo na economia, né? Pois Acho é, que nunca exatamente, né, teve. Volney? É um cenário bastante preocupante. Dados mostram que 72% da indústria investiu em 2025, mas só 56% pretende manter esses aportes em 26. É um recuo de 16 pontos. Eu queria entender exatamente quais são os motivos desse pessimismo maior mensurado por esse levantamento. Política monetária contracionista funciona para a indústria. A indústria ela não pode errar o passo no Brasil com política monetária alta, senão a alavancagem acaba quebrando a empresa ao longo do ponto. É isso. Tanto que quem está investindo em geral com recurso próprio, porque se alavancar em um momento com a política econômica alta pode provocar um problema financeiro sério à empresa. A gente repara, né, que dentro dessa coluna dorsal tão importante, que é a indústria no Brasil, nunca teve tão valorizada a indústria no mundo, né? Por que os países estão procurando proteger a sua indústria? Porque entenderam de vez por toda que a indústria que acaba depois trazendo outros segmentos. E os países que se desenvolveram sempre se desenvolveram em relação a que proteger a indústria. Esse é o momento atual. Hoje a indústria no Brasil que está investindo, em geral, está fazendo com crédito subsidiado ou está fazendo através de programas do BNDES e tal, ou está fazendo com recurso próprio. Ney, é relevante você falar sobre esses subsídios, também, evidentemente, a importância ou a premência das linhas concedidas via Banco de Desenvolvimento. E eu queria entender, num cenário em que a gente tem uma percepção tão negativa, um pessimismo instalado e difundido no setor industrial, dá para a gente considerar que a gente deveria estar discutindo exatamente a efetividade, então, dessas linhas, dessas políticas de subsídio anunciadas pelo governo federal? O Brasil ele vem perdendo a indústria faz 20 anos, né? Precisamos entender que também esse momento não é agora. Indo pelo lado do livre mercado, sempre fica uma provocação que pode ser interessante, mas é muito profundo isso, dado que o mundo todo acaba protegendo e acaba incentivando. Então é necessário ter esse trabalho do BNDES e até tem parecido que não é o suficiente para manter a política competitiva do país, do Brasil. Então, acho que em alguns segmentos conseguiu conversar, se desenvolver, mas em outros tem sido não tão necessário. O BNDES, em geral, no crédito subsidiado, ele trabalha em cima da área de investimento, onde o juro do mercado privado acaba se tornando muito caro, mas não tem se mostrado suficiente ainda dentro do que a indústria necessita, né? E acho que, não acho, tenho certeza que a gente deve afastar um pouco da situação de lado como economista, se é o melhor ou não para a indústria, tem que se entender que esse movimento é feito no mundo todo e que se não é feito aqui no Brasil, a indústria nossa tem grande problema. Então, precisa sim de uma ajuda do governo. Ney, você mencionou esse queima de caixa por parte das empresas. O levantamento aponta que 62% dos investimentos desse último ciclo saíram de fato de recursos próprios. Eu queria entender exatamente quais os riscos em potencial, então, de manutenção, né? Se a gente tiver ainda uma manutenção de uma Selic tão elevada, a perspectiva é de uma Selic de 2 dígitos, pelo menos até o final do ano que vem, começo inclusive de 2028.
Eu queria entender exatamente o que a gente consegue projetar sobre a situação da indústria em nada se modificando, né? Uma Selic está bom, partindo de 14,25 para 12% ao fim de 2027. O que ocorre é o seguinte, né? A política monetária, quando ela estende muito tempo contracionista, acima de 2 dígitos, é a previsão até final do ano que vem, o parque fabril do país fica velho. E o problema é que a gente acaba competindo em um mundo globalizado, né? Então, existe uma necessidade que os empresários têm de ir melhorando a automação das máquinas e acaba não conseguindo trocar máquinas antigas por novas quando a política contracionista fica muito tempo elevado. É um movimento perigoso que o Brasil atravessa. Tinha uma expectativa muito grande de baixar de 2 dígitos, sem sombra de dúvida, no início do ano que vem, né? Toda a situação que foi levando durante o ano, tanto interno como no ambiente externo, levou a ficar mais tempo do juro alto, o juro real brasileiro muito alto também, aí pagando mais do que 10%, tende ao parque fabril brasileiro perder competição e cada vez mais ficar sucateado e pouco competitivo em relação ao mundo. Ney, eu queria entender onde está esse dinheiro. 9% dos investimentos em 2025 foram financiados por bancos privados, 5% pelos bancos de desenvolvimento. Eu queria entender se a indústria parou de bater na porta dos bancos tradicionais ou de fato esse dinheiro está muito caro. Hoje no Brasil, a indústria ela tem acesso a crédito. O mercado de capitais, através de fundos de investimento, outras estruturas, bate sim na porta. Os bancos fazem um trabalho muito bom, bate na porta da indústria. O que ocorre é que o empresário, nesse patamar de taxa Selic, ele faz conta e acaba não pegando, né? Uma operação aí para parar de pé. Hoje ela chega numa indústria, no mínimo aí a 20, 22% ao ano, com spread bastante apertado, inclusive de um banco. Imagina que hoje um título público está pagando quase 15%, né, no pré-fixado. E vê que o banco repassando a 20, 22% acaba não possuindo um spread tão grande, né, com toda a situação. O problema é que acaba não entrando no bolso para que essa operação se torne viável ao longo do tempo e com uma necessidade muito grande. Eu tenho um levantamento aqui que 76% das indústrias gostariam de investir em tecnologia e melhorar o parque fabril, mas vê que um número muito menor acaba pegando porque a conta ao final do dia não fecha na última linha. Pois é, né, Volney? E nesse cenário, que reformas e que adaptações do ponto de vista, principalmente regulatório, setorial, a gente deveria estar discutindo para desenvolver a indústria de uma forma mais significativa? Evidentemente, todos os aspectos macroeconômicos, eles impactam a indústria e o setor como um todo, mas evidentemente a gente tem a reforma tributária para entrar em vigor, entrar em vigor de fato, né? O novo sistema tributário, mas eu queria entender o que a gente deveria estar discutindo do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de reforma estruturante. A reforma tributária para a indústria da transformação, ela vem a agregar. Ela é algo positivo, né? Isso é um debate aprofundado de várias cadeias e a gente espera que ganhe fôlego em relação a isso daí. A medida como crédito direcionado, ajudando alguns nichos, agora que teve a situação da tarifação lá do Trump, acaba prejudicando alguns setores mais que o outro, crédito direcionado ajuda um ou outro, mas assim, o que acaba ajudando mesmo a indústria de um país se desenvolver é uma situação de previsibilidade econômica em relação a ajuste fiscal, sem sombra de dúvida, que consegue enxergar em um horizonte de 5, 10 anos que o fiscal está resolvido e que o empresário pode fazer investimento. E esse dinheiro que acaba sendo usado para financiar a atividade, o rentista, quem vive
de renda comprando ativo público venha investir na atividade na economia real. Então, acaba sendo a balança de um controle fiscal equilibrado que dê previsibilidade econômica e sustentável. Conversei com Volney Em, CEO da Multiplique. Volney, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Já obrigado, à disposição sempre. Nós também. Um abraço.